Começar o Jornal do Piauí trazendo a história do homem que foi preso em flagrante suspeito de matar a própria esposa. O fato aconteceu no bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina. Ele teria asfixiado, mas chamou o SAMU. Matou a mulher asfixiada, mas chamou o SAMU, dizendo que ela tinha sofrido uma parada cardíaca. As investigações é que mostraram que o rapaz era o responsável pela morte da mulher. Aqui está ele, Thiago Melo, para trazer os detalhes ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Já vem acertando o passo, Thiago Melo. Tudo bem, meu amigo? Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Boa tarde a quem está em casa. Boa tarde não, bom dia, tá? Desculpe, é o hábito. Muito bom dia a você. Bom dia a todos. Bom, Thiago, vamos falar desse caso que teve muita... O choque que me causou, saber até, inclusive, entre tudo, como foi que a polícia organizou a prisão dele no velório da mulher. Como é que foi esse trabalho, como é que foi esse episódio que aconteceu na zona norte da capital, Thiago? Ele criou uma história fake, Joelson, e achou que isso ia prosperar. Disse lá para o SAMU, no momento em que o socorro chegou, que ela teria sofrido ali algum mal, sofrido um infarto, e aí a história colou até determinado momento. Quando a funerária foi recolher o corpo, os próprios funcionários perceberam algumas lesões. E aí, quando se tem uma morte natural, o corpo ele é encaminhado para o serviço de verificação de óbito. Não é assim essa história, foi causa natural, vai lá e vela e sepulta sem que ninguém examine. E lá a médica olhou o corpo e disse, não, aqui não é causa natural não, aqui tem um indício de crime. E aí foi para o IML que comprovou, e esse homem terminou preso. Ele foi preso hoje, Thiago? Foi preso ontem ainda por volta de 11 horas da noite. Nós temos as imagens aí do trabalho que foi feito pelo Thiago Melo, Haroldo Fabrício, a imagem da mulher que foi vítima dessa ação. Está aqui, ó. Essa é a vítima, Thiago. Maria da Conceição, 51 anos de idade. Ela era aposentada por invalidez, segundo a família. Vivia com esse homem há 20 anos. E havia histórico de agressões. A gente esteve por lá conversando com vizinhos e as pessoas dizem que eles se desentendiam frequentemente. Inclusive, em uma ocasião, num passado recente, ela chegou a passar vários dias internada depois de uma agressão. Vai ser terrível. A coisa parece que se repete, é sempre do mesmo modo. E a imagem dele, o acusado de ter cometido esse crime. Tá aí ele, Thiago. Antônio Filho completaria 51 anos no próximo domingo. Vai cantar parabéns na cadeia, porque ele foi preso ontem por volta de 11 horas da noite, depois que a polícia fez essas constatações e autuou em flagrante. Aí, Joelson, ele disse que ela tinha sofrido um infarto, o corpo ficou lá, a funerária foi pegar, depois de constatado pelo IML, a polícia foi tomar conhecimento. O corpo foi liberado e ela foi velada na casa de familiares, não foi nem na casa em que morava com ele lá no Buenos Aires. Ela foi velada e sepultada e ele não compareceu ao velório. Nem sequer pisou no local onde a companheira foi velada, e foi outro aspecto que chamou a atenção dos policiais. E aí, quando chegou a informação concreta, por meio do anúncio da médica que fez o exame cadavérico, de que ela tinha sofrido uma asfixia mecânica e que tinha também outras lesões pelo corpo, que configurava-se o crime, a equipe do DHPP foi lá na casa. E quando chegou, a surpresa dos policiais, ele estava dormindo numa rede como se nada tivesse acontecido. No velório da esposa, ao invés de ir para o velório, estava dormindo. Estava dormindo, naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí os policiais o acordaram, aí tiveram uma conversa com ele e perguntaram o que tinha acontecido, por que ela estava lesionada. Aí ele disse, porque ela tomou uma queda no banheiro. Só que a conversa dele não bate com as provas que foram construídas. E a ausência no velório. Exatamente. E aí o delegado Jorge Terceiro conduziu, autuou em flagrante. Hoje pela manhã a polícia pegou outras testemunhas para ouvir, inclusive vizinhos, pessoas que escutaram o barulho, a movimentação ontem, que são capazes também de falar desse histórico entre o casal. E ele agora está preso em flagrante.
A vizinhança fala, Joelson, que era uma relação tumultuada, onde ambos consumiam bebida alcoólica e com ele tinha algo a mais, né? Ele também seria usuário de entorpecentes. Né? Apesar dessa idade já, 50 anos de idade, mas diz que esse é um aspecto que contribuía para os constantes desentendimentos entre os dois, inclusive citando que ele estaria se desfazendo de algumas coisas da casa. Enfim, hoje o imóvel estava fechado, não tinha ninguém por lá, eles tinham 20 anos de relação, mas não tinham filhos. Entendi. O delegado Bareta conversou com o Thiago Mello a respeito do trabalho, das investigações, da conclusão desse caso que envolveu um casal em que um homem tentou simular um infarto da mulher para tentar encobrir que ele era o assassino da companheira. Vamos ver. Olha, ontem por volta das 15 horas e 35 minutos, o nosso plantão especial de atendimento ao local de crime recebeu aqui a comunicação de uma senhora que é irmã da vítima, dizendo que estranhava que o corpo dela, ao ser atendido pelo SAMU, disse que era um infarto e que o companheiro tinha também relatado uma história que tinha algumas contradições. Ao chamar a funerária, que a funerária o rapaz foi pegar o corpo, notou que havia algumas lesões. E daí chamaram o serviço de verificação de óbito. Ao chegar lá, a médica plantonista reconheceu que se tratava de um ilícito penal. Encaminhou para o IML, quando chegou no Instituto de Medicina Legal, a médica legista verificou que a vítima tinha sofrido esganadura, estrangulamento e outras lesões no corpo. E daí o delegado-geral acionou aqui o DHPP, chamando, inclusive, determinando a apuração dos fatos, que foi feita aqui pelo delegado Jorge Terceiro, que foi até a residência da vítima, onde lá se encontrava justamente o autor do fato, com aquela história de cobertura criminosa, esperando que os familiares não fosse levar adiante, mas eles trouxeram o conhecimento da polícia e diante dos fatos em si, que eram muito latentes, os indícios, e o delegado no interrogatório, ele não teve outra coisa senão confirmar realmente o crime que ele cometeu e foi autuado em flagrante delito. Em flagrante, como disse o Thiago, vai comemorar o aniversário de 51 anos na prisão. Thiago, imagem do local onde tudo aconteceu, Thiago. A casa onde eles viviam há mais de 20 anos aí, né? Aparentava até que tivesse alguém, mas não, o imóvel está fechado, eles viviam realmente sozinhos, né? Nós estivemos lá no local levantando mais informações e foi aqui, na sala dessa casa, onde ela foi encontrada morta pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Depois de constatar o óbito, né, foi chamada a funerária e aí, devido aos hematomas, começou a chamar a atenção das pessoas que aquilo pudesse não ser uma morte por causa natural. Só para a gente ter uma ideia de tempo, Thiago, para a elucidação, quando foi que ela morreu de fato? E quando a polícia deu a resposta de que ela tinha morrido por isso? Joelson, a notícia chegou ao plantão do DHPP por volta das 15 horas de ontem. 15 horas de ontem. E ele foi preso por volta já das 23 horas. Ontem à noite, início da madrugada de hoje. Exatamente. 23, né? Antes da meia-noite, né? Exatamente. Muito bem, tá aí, ó. Trabalho feito pelo Thiago Mello. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre outro caso absurdo. O que fala a respeito de um esquartejamento. Uma mulher que foi esquartejada, morta e esquartejada. E foi preciso um trabalho, um empenho, inclusive, de policiais de outros estados ou de bombeiros de outros estados para encontrar esse corpo, né, Thiago? Joelson, a gente vinha falando disso desde segunda-feira, né? Uma casa achada com muito sangue e um informe, até então, era um informe, uma notícia não confirmada de que uma pessoa tivesse sido esquartejada lá dentro. Mas a gente estava falando aqui, não havia corpo. E aí, onde estaria esse corpo? Quem era essa pessoa que foi ferida? Houve realmente um esquartejamento? A polícia passou mais de 48 horas, Joelson, tateando. É a linguagem que se usa, né? Batendo mato, entrando no matagal para ver se encontrava algum vestígio. Não encontrou. Aí acionou-se um recurso que até então no Piauí não se tem conhecimento que tivesse sido usado antes. Acionaram cães farejadores especializados em localizar pessoas. Porque a gente tem cão aqui para localizar arma e droga, correto? Sim, Já mostrou.
Mas para localizar pessoas, nós não temos aqui no Piauí. Buscou-se essa ajuda no estado do Ceará. Sabe quanto tempo foi necessário para os cães acharem esse corpo, Elcio? Eu vi no Notícia da Manhã, Tiago, mas você pode falar. Quem assistiu viu. Quanto tempo, Tiago? Depois, na volta que eu vou falar. Ele vai falar.